A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, você que me ouve. Deus te abençoe neste dia. Antes de nós lermos Marcos 15, eu gostaria de falar que a cada momento que você passa na presença de Deus, ouvindo, lendo, meditando na palavra e orando, o solo do seu coração vai sendo limpado, purificado, para que essa semente poderosa de Deus possa ser semeada e regada pelo Espírito Santo e dê muito fruto. Você vai criando raízes em Deus, de maneira que Deus possa fazer germinar em você os frutos da sua justiça. Amém? Marcos 15, a partir do 1 diz: Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Meu Deus. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Haviam chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vinda a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe tinham entregado. Meu Deus, quão terrível a inveja! Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam, os próprios demônios. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Aleluia. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sortes para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: Com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. À hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam vendo isso diziam: Vede, chama por Elias. Um deles correu a embeber uma esponja de vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhes a beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se de 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem
era o Filho de Deus, aleluia. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, os quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Verso 42, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilato admirou-se de que ele já tivesse morrido. Tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol que comprara e o depositou em um túmulo, que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Meu Deus, que palavra gloriosa, que momento tremendo. Quanta coisa maravilhosa temos aqui para orar, Senhor. Meu Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de ter em minhas mãos uma Bíblia Sagrada. E maior ainda o privilégio de ter a presença do Teu Espírito, o autor da Bíblia, ministrando sobre nós, nos levando ao trono de Deus, nos ensinando a orar e a ler as Escrituras, guardando no profundo do nosso espírito, Senhor, estes ensinamentos gloriosos e sobrenaturais do Senhor. Meu Deus, o quanto nós precisamos aprender com Jesus, o quanto nós precisamos aprender com o Mestre das nossas almas, o quanto nós precisamos nos humilhar como Ele se humilhou, assumindo a forma de servo e na forma de homem, de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, como diz Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Meu Deus, meu Pai, oh Senhor, o Senhor foi ali amarrado, levado ante aqueles acusadores, levado ao governador Pilatos, um homem pagão, ímpio. Meu Deus, quantas vezes o povo de Deus tem contendas entre si e leva essas discussões e contenda entre os irmãos para homens ímpios julgarem, a semelhança do que aconteceu com o Senhor. A Tua palavra diz que não convém que seja assim, que os irmãos tenham paz entre si, que os irmãos reconheçam a divindade de Cristo sobre suas vidas, que resolvam as suas queixas uns com os outros, de preferência perdoando e oferecendo outra face. Meu Deus e meu Pai, mas ali havia um propósito maior. O Senhor tinha que ser abandonado pelo povo judeu e julgado por um homem pagão, para cumprir-se toda a justiça de Deus sobre a tua vida, Senhor Jesus, o Filho de Deus que morreu por nossos pecados. Senhor, que coisa terrível a inveja. Por causa de inveja, Senhor, por causa de cegueira espiritual, Senhor, que o povo judeu te entregou ali para ser julgado por Pôncio Pilatos. Meu Deus, liberta as nossas vidas de toda obra maligna, de inveja, de contenda entre irmãos, de perseguições uns com os outros. Meu Deus, que obra diabólica, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver, Senhor, que a inveja corrói, destrói vidas, famílias, relacionamentos. Que a inveja, Senhor, e a cegueira espiritual que a acompanha destrói comunidades, igrejas, famílias inteiras. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Faz de nós como o Senhor foi feito ali. O Senhor foi como uma ovelha muda. Perante os teus tosqueadores não abriu a boca, Senhor. O Senhor aceitou todo o desígnio de Deus para a sua vida, porque o Senhor já tinha crucificado a carne ali no Getsemane, quando o Senhor clamava e orava
Ó Senhor, o Senhor pedia, livra-me desta hora, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Senhor, quando nós oramos, como estamos fazendo aqui, nós estamos anulando o velho eu, anulando o egoísmo, anulando as obras malignas, arrancando de nós, do nosso coração, espinhos e abrolhos, pedras, pedregais, durezas de coração e dizendo, Senhor, cumpra-se a tua vontade na minha vida e não a minha. Oh, meu Deus, o povo ali clamou e pediu para que soltassem Barrabás e fosse crucificado o Filho de Deus. Quantas vezes, Senhor, nós preferimos os pecadores ao povo de Deus? Quantas vezes nós preferimos comunhão com pessoas ímpias, rodas de escarnecedores, do que estar no meio do povo de Deus? Tem misericórdia, Senhor. Liberta a tua igreja, liberta o teu povo, Senhor. Às vezes nos colocamos diante de situações, Senhor, onde estamos ali em roda de escarnecedores, mas para sermos cuspidos, apedrejados, ridicularizados, como foi o Senhor aqui. Todo o destacamento de soldados foi contra o Senhor ali. E o ridicularizaram e cuspiram nele, bateram nele, ridicularizaram o seu ministério. Senhor, abre os olhos espirituais deste homem e desta mulher. Faz-o perceber, Senhor, que no meio de povos ímpios, de escarnecedores, Senhor, ele só vai ser ridicularizado. Os ímpios estão aí para ridicularizar o ministério do crente, Senhor. Tem misericórdia. Arranca este irmão, esta irmã, esta família do meio deste povo pagão, Senhor. Oh, Senhor, no meio dos ímpios precisamos ser sal e luz e não objeto de escárnio. Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia, Senhor. Ali tua palavra diz que Simão Cirineu ia passando, vindo do campo para adorar em Jerusalém por causa da festa da Páscoa, Senhor, do sacrifício no templo. E ele foi tomado para carregar a cruz. E lá na frente a Bíblia testifica no Novo Testamento, Senhor, nas epístolas, que ele se tornou um servo de Deus e que Alexandre Rufo e a sua esposa, a esposa de Simão Cirineu, se tornou uma família bendita do Senhor, onde abrigava a igreja. Está nas tuas epístolas isso. Pai, transforma a nossa família numa família acolhedora, numa família cristã, que carrega a cruz de Cristo, que carrega, Senhor, chamado, que carrega, Senhor, e faz da nossa casa uma casa espiritual, uma casa onde é pregado o Evangelho, uma casa onde há comunhão contigo, uma casa onde é glorificado o teu santo nome, que as esposas, os esposos e os filhos, Senhor, possam carregar a cruz do Senhor. Em nome de Jesus, levai este ministério poderoso. Oh, meu Deus, aqui tua palavra diz que o Senhor padeceu na cruz do Calvário, entregou o teu Espírito. O Senhor não aceitou nenhum tipo de refrigério ali. O Senhor sofreu toda dor, toda angústia, toda enfermidade, para que, Senhor Deus, através das tuas feridas fôssemos sarados, através do teu sofrimento fôssemos perdoados e libertos. Muito obrigado pelo teu sacrifício no Calvário, Senhor. Obrigado, meu Deus, por aqueles discípulos que, mesmo te abandonando antes da cruz, se arrependeram e voltaram-se para ti e continuaram te servindo e te seguindo. Obrigado pela vida daquelas mulheres, Senhor, mulheres corajosas, ousadas, poderosas em Deus, que estavam ali aos pés da cruz, Senhor, cumprindo todo o teu chamado na vida delas, humildemente se prostrando ali, indo, Senhor Deus, depois embalsamar o teu corpo, Senhor, no dia da ressurreição, indo, Senhor Deus, cumprir nas suas vidas o chamado do Senhor, se posicionando humildemente diante de ti. Obrigado por aquelas mulheres que são testemunho para nós de vida piedosa, de vida fiel. Muito obrigado, meu Deus, pela vida também aqui do testemunho de José de Arimateia, Senhor, que após a tua morte foi se preocupar com teu corpo para o colocar num túmulo novo. Ele cumpriu as Escrituras, por ele estar, Senhor Deus, conectado com teu reino,
conectado com aquilo que o Senhor estava fazendo na cruz do Calvário, por ele usar a sua influência de forma maravilhosa e positiva. Ele foi até Pilatos, pediu o teu corpo, envolveu em lençóis de linho fino e colocou no túmulo novo, e assim se cumpriu as escrituras através de José de Arimateia. Senhor, que se cumpra toda a tua escritura através de nós, que o teu sacrifício não seja em vão para nós, mas que possamos levar a cruz de Cristo, que possamos seguir o Senhor como Alexandre e Rufo, que possamos seguir o Senhor como Simão Cirineu, que possamos seguir ao Senhor como essas mulheres santas, piedosas, Senhor, que estavam ali aos pés da cruz, que possamos seguir ao Senhor como José de Arimateia, Senhor, que possamos reconhecer o Senhor como aquele centurião no verso 39, que estava vendo em frente a ele, em frente à crucificação do Senhor, e declarou com a sua voz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, tu és o nosso Salvador, tu és o nosso Redentor. Muito obrigado pelo capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.